sei. Mas, pastor, isso que ela falou de jejum é uma coisa que eu sempre quis ter um entendimento certo. Porque muitas pessoas fazem jejum por vários motivos, né? Para Sim. emagrecer. A gente poderia por fazer motivos- um tema só sobre o jejum, que é muito então, extenso. E é maravilhoso esse tema, O né? jejum, ele é antigo, né? E ele tem no várias Velho formas. Testamento. Ele surge por quê? Ele é muito poderoso, o jejum. O jejum, ele na verdade, espiritualmente falando, porque você sabe que do ponto de vista fisiológico, quando você come, todo o teu sangue vai para onde? Para Para o digestão. estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente uma pessoa que vai estudar não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Tá. Você entendeu? Você fica sonolento e Entendi. tal. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. Tem gente que O jejum só faz o espiritual, jejum, não né? é o intermitente. Não do estou falando pessoal intermitente que fitness, tem não. objetivo, Claro, que claro. também é outro muito bom, assunto. porque faz bem pro corpo Pra também. saúde, mas é uma coisa mais. Entendeu? Tá né? provado que o jejum intermitente Tem as vantagens. faz com que, por exemplo, o próprio organismo faça um processo, né, de como é que chama? Autofagia. Né? É. O próprio organismo vai fazendo com que as células ruins sejam comidas, né? E você acaba desenvolvendo uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O Tá. jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você deixa de se alimentar. Para você ter a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum espiritual, ele precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus, e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum. O ano de 2020, só líquido. Eu perdi 25 quilos. E o propósito Era tem que ser espiritual, claro. era espiritual. Mas é um propósito? Não, eu queria me santificar, Consagrar, eu queria uma buscar consagração. Deus, queria mais revelação, mais unção, uma série de Se coisas aproximar mais de Deus. espirituais. Tá. E assim, depois do terceiro dia, você praticamente é como se não existisse comida. Então, como Eu não tenho fica? fome É muito nenhuma. incrível. Eu não tenho fome nenhuma, você fica super energizado, você faz tudo, eu pregava, fazia tudo. Mas você não fica pensando em comida? Nada, Depois depois de 3 alguns dias. não. Algumas pessoas como ele, 3 dias. Tem gente que leva uma semana. É um pra entrar processo que nesse você processo. entra num chama processo cetônico. É. Porque o que acontece? O teu corpo ele precisa de energia. Só que o organismo ele sempre busca a forma mais fácil. Então, o carboidrato É é, o mais- a maneira mais fácil É. de um alimento virar açúcar. Exato. Quando você corta o carboidrato, ele vai dar aquele grito. Ele quer vir com tudo. E Aí não você tem. fica com fome, não tem. Você fala, não vou, eu vou morder É uma o pé da crise de mesa. abstinência. Depois de, normalmente, 48 horas, você entra no processo cetônico. Você não pode viver, o teu cérebro não vive sem glicose, porque o teu cérebro só se alimenta de glicose. Glicose é açúcar. Então o que ele faz? Ele vai direto na gordura do teu corpo. E aí Começa a transformar. ele transforma a gordura do teu corpo em açúcar e te fornece a energia necessária. Você sabe que você está num processo cetônico quando a boca fica amarga. É isso aí. Experimenta fazer um regime, não precisa nem ser jejum. É? Quando você corta E fica completamente o carboidrato, você fica com a boca amarga. Quando você está com a boca amarga, você está perdendo gordura. Sim, o organismo está usando. Porque a ele gordura. vai na tua gordura Nossa, eu preciso ficar com a boca para amarga. queimar. Ah, a sensação de boca amarga. Tá sempre doce minha boca por causa do Então, mas chocolate. veja, o objetivo no jejum não é esse. Tá. Embora seja o efeito Mas vocês- É um fisiológico. benefício, né? Tem um benefício, faz mas muito tempo o que eu não jejum faço- espiritual tem uma outra meta, não é a meta Ó, eu vou te ficar- falar uma coisa. emagrecer. No terceiro É isso. dia que eu tô em jejum, todas as dores de inflamação do meu corpo passam. Na hora. Os processos inflamatórios são interrompidos. Eu é tenho. A incrível. gordura é um processo inflamatório muito grande. Eu, com 3 dias de jejum, eu não sinto dor nenhuma. Eu quero falar, nunca mais vou comer na vida. Porque. E na Bíblia, e quais exemplos que a gente pode ter de jejum? Que Bom, Jesus jejuou, Sim. Moisés jejuou. Os fariseus jejuavam, entendeu? Existem vários tipos de jejum. Daniel jejuou na Babilônia 21 dias, só que o dele não foi abstinência de comida. Foi o quê? O de Moisés foi de comida e de água.
Ele Ah, nem é? comeu nem bebeu. Igual o de Jesus. Ah, é sobrenatural. Jesus não, Jesus bebeu. Bebeu. É? Foi só A Bíblia diz Durante- que depois de 40 dias ele teve fome. fome. Ele não É. teve sede. Entendi. Agora, Essa é uma Daniel- base, mas também não diz que ele bebeu. mas a provavelmente gente bebeu. imagina Porque isso. tava no deserto. Porque a sede é muito mais forte do que... Você morre de sede antes de morrer de fome, Mas né? Moisés não Moisés comeu, nem não, ele bebeu. A ficou Bíblia na glória de Deus lá, não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Agora, Daniel, ele fez um jejum só com legumes. Maravilhoso. Isso também é maravilhoso. Eu já fiz esse de Daniel, Mas- 40 dias. Mas é um tipo de legumes jejum, e então. verduras, É um tipo de jejum. E não podia frutas, porque o verdadeiro jejum de Daniel não entra frutas. Tem a frutose. Só né? entrava melão e melancia, porque são considerados legumes. Era muito, muito incrível. Foi muito incrível. É bem difícil, né? Porque às vezes é melhor não comer do que tomar café da manhã alface e tomate. Entendi. O judeu não, né? Por quê? Eles comem alface, tomate e pepino todo dia. Todo é? dia. Café da Mas manhã. O café da manhã, almoço e janta ser salada. E a gente, quando fez, eu fiz 7 dias cru. Tinha mais esse detalhe. 7 dias, legume e verdura, não podia fazer pratos. Então, foram 7 por dias exemplo, comendo tudo cru. Pra mim, Entendeu? se eu fosse... me- Aí depois a gente botou cozido. Eu queria fazer um jejum assim. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... Pequeno. Pra tentar entrar eu num diria, outro nível de... Faça um jejum de 3 dias. De líquido e... Só Obrigado. só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de Tá. coco e tal. Eu sugeriria você começar com um dia. É. Acordar amanhã, Eu já fazer fiz- um jejum, só entregar no outro dia. Isso pra mim é dia, fácil, porque eu já pronto. fiz jejum intermitente, eu fazia Mas isso. a diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor É, estava então, falando. é. E uma coisa interessante que eu acho que Porque a eu posso intenção te acrescentar. ajuda a conseguir ficar... Sim. Uma Não, coisa na interessante- verdade é para Deus. O jejum intermitente para regime, ele não vai te dar poder É, não. espiritual. Claro que Pelo não, amor de claro que Deus. não. É.